Quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma mensagem aqui da Palavra de Deus para os nossos corações. O meu pensamento não é desafiar você, não é ter nenhuma contradição daquilo que pode estar acontecendo nos nossos dias. Não. Eu quero apenas aqui falar sobre a igreja primitiva, o início da igreja, essa igreja que nós pertencemos, aceitamos Jesus como Salvador, estamos aí andando, caminhando para o céu, a cada dia, trabalhando, fazendo alguma coisa na obra do Senhor. Mas eu tenho observado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, como era a igreja primitiva, o início da igreja, e observado como estamos agindo nos nossos dias. E nessa mensagem eu gostaria de fazer algumas comparações, não como desafio, mas simplesmente aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, encontramos o registro do início da igreja. Lendo esse livro, que é intitulado como Atos dos Apóstolos, ou Os Feitos dos Apóstolos, podemos notar que com o passar dos tempos, houve uma grande mudança no que era a igreja naquele tempo e do que é a igreja nos dias de hoje. Como eu já disse, não está em discussão nessa mensagem se realmente as mudanças foram necessárias ou não, pois o que ouvimos de líderes é que temos que acompanhar o desenvolvimento e viver na realidade do mundo atual. Os líderes de hoje se justifica que se os métodos para todas as coisas mudam, para a igreja não pode ser diferente. Não quero dizer aqui, não quero fazer nenhuma objeção quanto às decisões da liderança da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nem dos movimentos denominados evangélicos e dos tantos ministérios existentes. Lendo os textos que relatam o início da igreja e o seu crescimento, deparamos que aqui ele diz a sua primeira mensagem dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sede salvos desta geração perversa. A Bíblia diz que os que criam perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. O que me deixou bastante curioso é que no início da igreja, os líderes eram chamados pelos seus nomes. Ninguém era chamado pelo seu cargo ou profissão. Eram irmãos cuidando de irmãos, e o respeito de uns para com os outros era como de pais e filhos. Era um respeito dos mais novos para com os mais velhos. Outra coisa que pude observar é que o prédio que eles reuniam era chamado de casa, outras vezes palhoça, restaurante, orfanato, centro de convivência, escola. Eles não tinham nenhum local como Santo Templo, onde Deus aparece alguns dias na semana. Outra coisa é que os dízimos que eram dados eram utilizados para os necessitados de toda a comunidade em volta deles, para que pudessem sobreviver de maneira digna. O dinheiro, antes de qualquer prioridade,
era priorizado às pessoas que eles tinham na mente como o seu próximo. Os dízimos nunca eram dados para sustentar as mordomias dos líderes. Nunca eram usados para a produção dos shows cultos e nem para cobrir as despesas dos templos com suas benfeitorias. Os líderes trabalhavam para se manter e só recebiam ofertas e não salários. Naquela época, era apenas a igreja do Senhor. Não existia a empresa igreja, onde alguém ou alguns dedicam na administração dos bens. Não era necessário promoção de eventos e nem gerenciamento de egos, sabemos disso. Nesse tempo, cada irmão cobria outro irmão e não era peso. E nem para isso era honra para ninguém. Essa cobertura se dava na amizade, no conhecimento, na consideração de uns para com os outros e no relacionamento de amizade que era gerada sem interesses. Naquele tempo, pastores eram todos aqueles que cuidavam pelo menos de uma pessoa. E nem por isso teriam que ser chamados de meu pastor, meu sacerdote, meu pai, meu mestre, reverendo, e nem de ministro, e nem outro título que mudasse o seu nome. A ninguém era inserido uma camada a mais de santidade. Músico, naquela época, música era apenas o que tocava um instrumento. Pregador era o que pregava. E todos eram iguais a qualquer outro irmão que não tivesse algum dom que o expusesse no meio do show culto. No início o culto era feito para Deus. E as pessoas vinham vestidos de corações contritos e quebrantados, num ambiente cheio de amor e de aceitação, onde ninguém julgava ninguém. Ninguém tinha aquele sentimento farisaico de vir para o culto com a melhor roupa, achando que tinha que dar o melhor para Deus. Não, não era assim. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Partia o pão de casa em casa, partilhava o alimento com grande alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a Bíblia diz que o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Agora veja bem, a Bíblia diz que um dia todos nós cristãos teremos que comparecer no tribunal de Cristo, não para sermos julgados quanto à salvação, não. Esse tribunal, que será logo após o arrebatamento da igreja e antes do milênio, esse juízo será levado em conta a vida e a obra dos crentes, após terem sido salvos. Pois assim está escrito: assim como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, que nós possamos levar a nossa vida conforme
a palavra de Deus. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, em nome de Jesus.